alunos do sexto ano, vamos para a nossa sexta aula e hoje vamos falar de conversão de medida de comprimento. O que é uma conversão de medida de comprimento? A medida de comprimento é um dos mecanismos mais usados no dia a dia, né? E nós temos a medida como metro, uma das medidas que mais se usa. Dentro do metro nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Observe bem aqui nessa tabela que vocês estão vendo aí na tela, que nós temos aí a unidade padrão. Aqui, ó, eu tenho o metro, que é a unidade padrão de medida, certo? O metro aqui, ó, vocês estão vendo a unidade padrão. Aqui deste lado vocês têm os múltiplos e desses lados você tem os submúltiplos. Vamos falar primeiro dos múltiplos. Nós temos o quilômetro, que é a km, que é representado por 1000 metros, seria 1000 vezes a unidade de 1 metro, né? O hectômetro, que são 100 metros, o decâmetro, que são 10 metros, e aqui nós temos o metro. Aqui nos submúltiplos eu tenho o decímetro, que é uma parte de 10, ou seja, uma parte de 10 metros. Centímetros, uma parte de 100. E o milímetro, que é uma parte de 1000, certo? Nós sabemos que para converter essas unidades de medida ou deslocar a vírgula, como vocês queiram, nós temos que andar as casas conforme então está pedindo, né? Neste caso aqui, imagine aqui que eu fosse de quilômetros para decímetro. Eu teria que deslocar a casa para este lado, ou seja, para frente. E se eu tivesse que ir de centímetro para metro, eu teria que deslocar essa casa para trás. Então, vamos ver como fica nesses exemplos aqui de deslocamento de vírgula. Observe bem, aqui eu tenho 62,9 centímetros para transformar em decâmetro. Onde está o centímetro? O centímetro está aqui, ó. Se eu vou andar até o decâmetro, eu ando quantas casas, não contando o centímetro? Eu ando 1, 2, 3. Então, mas assim, observe bem que cada casa que eu ando, eu conto 10, entendeu? Eu vou dividir aqui por 10 porque eu estou indo para trás. Então, aqui eu posso dizer com vocês que vocês podem pensar assim, para frente e para trás. Quando você está indo para trás, a vírgula, a tendência dela é andar para trás. Se você estiver indo para frente, a tendência é andar com a vírgula para frente. Então, vamos colocar aqui 62, que nós já temos, e o 9. Observe bem que a vírgula ela está aqui. Eu tenho que andar quantas casas dos centímetros para o decímetro, para o decâmetro? Eu tenho que andar 1, 2, 3, não contando o centímetro, certo? Eu tenho que andar 3 casas. Então, eu tenho que andar 3 casas com a vírgula para trás. Se ela está aqui, eu vou andar 1, 2, 3. Acrescento um 0, porque não tem mais casas, né? Coloco a vírgula e mais um 0. Então, ficou 0,0629 decâmetro. 94 milímetros para centímetros. Vamos ver como fica 94 milímetros. Aqui você não está vendo a vírgula. Ou seja, toda vez que você não estiver vendo a vírgula está na última casa. Ou seja, ela está aqui, ó. Quando você vai transformar essa medida em decímetro, olha, de centímetro, de milímetro para decímetro. Milímetro para decímetro. Eu estou andando para trás. Então, eu tenho que contar, não conto o milímetro, tenho que contar 1, 2 casas. Acontece que a vírgula está aqui, então eu conto 1, 2, vírgula, e como eu não tenho casa aqui, eu coloco o 0. Então, deu isso aí em decímetro.
De 885 metros, transformar em quilômetros. Vamos ver como fica. 885 metros e eu quero transformar isso em quilômetros. Vamos andar quantas casas para frente ou para trás? Vamos ver? Eu tenho em metros e eu quero transformar em quilômetros, ó. Então ela está indo para trás. Se estiver indo para trás, de metro para quilômetro, observe bem, eu tenho que andar uma, duas, três, porque eu não conto metro, eu conto aqui, ó, uma, duas, três. Então, conto, a vírgula está aqui no final, uma, duas, três, zero e vírgula. Isso em quilômetros. 85,74 centímetros em metros. Vamos ver. Centímetros para metro. Continuo andando para trás, né? De centímetros para metro. Então, eu venho uma casa, duas. Então, vou colocar aqui, ó, 85,74, não precisa aparecer, porque a vírgula está aqui, mas eu vou andar duas casas aqui e a vírgula agora vai passar para cá. Então, fica com 0,8574, o quê? Metros, certo? A última aqui desse exemplo, eu ainda tenho mais dois exemplos, três, né? Vamos ver. Eu tenho aqui 32,5 metros e quero transformar em centímetros. Agora eu vou para frente. Como é que eu faço? Eu tenho aqui metros, observe bem. Ó, do metro, agora eu vou andar para frente até o centímetro, certo? Andei quantas casas do metro até o centímetro? Uma, duas. Então, andei duas casas. O que que eu faço? Coloco 32, ando para frente, aqui, vírgula 5. Uma casa, não tenho casa, coloco zero. Então, andei duas casas, a vírgula, ela aparece aqui no final. Nesse caso, não precisa aparecer, correto? Então, aqui, centímetro. 7 metros em milímetros. Como é que eu transformo 7 metros em milímetros? Eu vou para frente ou para trás? Vamos ver, de metro para milímetro. Eu estou indo para frente. Quando eu estou indo com a seta, eu digo que eu estou indo para frente. Quando eu estou voltando, digo que eu estou indo para trás. Fica mais fácil para você compreender. Observe bem que eu tenho metro e eu quero transformar isso em milímetros. Então, eu tenho do metro para o milímetro, eu tenho uma, duas, três casas. Como a vírgula está aqui no final, mesmo você não vendo, tem vírgula aqui no final. Então, eu coloco 3 casas e essa vírgula passa para o final, fica o quê? 7.000 milímetros, certo? 82 quilômetros. 82 quilômetros eu vou transformar em metros, entendeu? Vamos ver quantas casas eu vou andar e se é para frente ou para trás. Eu estou em quilômetro, vou andar uma, duas, três. Eu vou andar 3 casas. Então, a vírgula está aqui no final, eu acrescento 3 zeros e vai ficar 82.000 metros. 7 centímetros em milímetros. Também vou andar para frente. Se eu vou andar para frente, eu só vou andar uma casa, ó. Dos centímetros para o milímetro, eu vou andar uma casa. Como a vírgula está aqui, eu coloco um zero, fica quanto? 70 milímetros. Continuando, nós vamos resolver alguns problemas. Vou colocar todos na tela aqui, para que vocês possam visualizar e eu possa saber do meu espaço aqui na tela. Observe bem, para que os animais de sua fazenda não fujam, Eduardo vai colocar arame farpado em uma área reservada para eles. Ele mediu o contorno ou perímetro desse terreno e vai precisar de 1,5 quilômetros de arame. Porém,
o arame só é vendido em metros. Observe bem que ele diz que é só vendido em metro. Então, para saber quantos metros Eduardo vai precisar, ele tem que transformar 1,5 em metros. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 1,5 quilômetros e eu quero transformar em metros. De quilômetros para metro, quilômetro está aqui. Eu vou quantas casas? Ó, uma, duas, três casas. E essas casas eu estou andando para frente. Toda vez que eu estiver andando para frente, como falei para vocês, nós temos que e a vírgula tem que ir para frente. Então eu tenho 1,5, passou uma casa, né? A vírgula passa um aqui e acrescenta mais quantos zeros? 2. Então ficou quanto? Ficou 1.500 metros. Então ele vai precisar de 1.500 metros. Vamos ver mais uma situação. O passo de Luiz tem quanto? Tem 70 centímetros. Observe bem, cada passo que ele dá tem 70 centímetros de comprimento. Para ir de sua casa à escola, Luiz caminha sem parar durante 20 minutos, dando um passo por segundo. Um minuto corresponde a 60 segundos. Então, quantos metros separam a casa de Luiz da escola? Então, ele diz que ele dá um passo por segundo. Eu preciso saber que foram 20 minutos, não é isso? E 20 minutos tem quantos segundos? Vamos multiplicar aqui por 60, né? Porque um minuto tem 60 segundos. Já diz aqui no problema, ó, vocês vão ver em aulas futuras, mas já tem aqui no problema dizendo que um minuto tem 60 segundos. Então, eu coloco esse zero aqui para não precisar multiplicar. 6 vezes 0 é 0 e 6 vezes 2, 12. Tem o quê? 1.200 segundos. Ele diz o quê? Quantos metros separam a casa de Luiz da escola, sabendo que cada passo dele tem quanto? Tem 70 centímetros. Então, vou multiplicar agora o quê? 1.200 vezes 70. O que eu tenho aqui, ó? 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 1 é 7, e 1, 8. 84 mil aqui deu centímetros, né? Mas ele não pergunta assim, ele pergunta quantos metros. Para mim saber em metros, eu tenho que fazer uma transformação. Transformação de quê, Pro? Transformação de centímetros em metros. Como eu vou fazer isso? Observe bem que aqui, na tabela que vocês aprenderam antes, o metro, depois do metro vem quem? Decímetro, depois do decímetro vem o centímetro e por último vem quem? O milímetro. Nós temos em que aqui? Em centímetros. Então, nós vamos pegar aqui, ó, quantas casas dos centímetros para o metro? Uma, duas, são duas casas, então eu vou contar uma, duas e pôr a vírgula. Eu tenho quanto? 840 metros entre a casa de Luiz e a escola, certo? Vamos ver. Mais um probleminha para a gente resolver. Toda vez que a gente tem um problema, você tem que focar no que pede o problema. Então, você tem que focar nos dados que tem no problema. Olhe bem, Thelma usou o palmo para medir o comprimento da janela de sua casa e encontrou 9 palmos, certo? Sabendo que o palmo de Thelma media 195 milímetros, qual é, em metros, o comprimento dessa janela? Então, eu vou pegar o 195, que é o tamanho do palmo de Thelma, milímetros, em milímetros, né? Em milímetros. E ela mediu quantos palmos? 9 palmos, ó. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 9, 81, e 4, 85, vai 8. 9 vezes 1 é 9, e 8, 17. Então, eu tenho aqui agora, observe bem, eu tenho 1.755
o que? Milímetros. E ele pergunta o que? Qual em metros o comprimento dessa janela. De milímetro para metro, nós vamos andar quantas casas? Não conta o milímetro, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vou andar 3 casas. 1, 2, 3 e vírgula. Então, dá 1,755, o que? Metros. A janela, certo? Vamos ver. Vamos falar um pouquinho de áreas e perímetros de figuras planas. Nas geometrias, os conceitos de área e de perímetros utilizados para determinar as medidas de figura planas. Vamos ver. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Geralmente, para encontrar a área, nós multiplicamos a base vezes a altura. Vocês estão vendo aí um quadrado e um retângulo. No quadrado, nós temos o quê? A área da base vezes a altura. Como elas são iguais, então eu vou pegar esse lado vezes esse. E A vezes A é que? É A elevado ao quadrado. Então, a área aqui é A elevado ao quadrado. E do retângulo? Também a área da base, que é essa aqui, vezes a altura. Se está representado por A e B, então o retângulo, a área dele é A vezes B. E o perímetro, como fica? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Seja no triângulo ou no quadrado, é a soma de todos os lados. Observe bem que aqui no retângulo, se eu tenho um comprimento aqui, B, aqui também é B. Se eu tenho aqui uma largura H, aqui também é H. Então, por isso que eu tenho perímetro aqui igual 2 vezes o B, que são 2B, mais 2 vezes a letra H, ou seja, seria B mais H mais H, então seria 2B mais 2H, certo? E o perímetro do quadrado? No caso, o quadrado, todos os lados têm a mesma medida, então nós vamos dizer que são 4 lados, então 4 vezes A, certo? Vamos para o cálculo aqui do perímetro de um quadrado. Vou colocar as outras figurinhas aqui também para não atrapalhar no espaço. Ok. Cálculo de área de perímetro das figuras. Nós temos aí, primeiro aí em cima, nós temos um quadrado. Nesse quadrado, todos os lados são iguais. Se eu estou falando calcular a área e o perímetro, primeiro eu vou tentar calcular a área. A área do quadrado eu já sei que é A elevado ao quadrado. E quem é a área? É qualquer uma dessas arestas, porque todas elas são iguais. Então, eu vou dizer que é 4 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado é igual a 16, porque 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. 16 o quê? 16 centímetros quadrados. Agora, e o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Como nós temos 4 lados, então nós vamos pegar 4 vezes A. Quanto é 4 vezes A? É 4 vezes 4. Por quê? Porque A aqui corresponde a 4. Então, 4 vezes 4, 16 centímetros. Só que aqui 16 centímetros de comprimento e não 16 centímetros quadrados. Vamos para mais uma figura. Neste caso aqui, vocês estão vendo uma figura irregular, mas na verdade, se eu puxar um tracinho aqui, ó, eu tenho o quê? 2 quadrados. Um quadrado de 4 lados com medida de 4 centímetros e outro quadrado aqui com medida de 3 centímetros de lado. Se eu quero calcular a área, como eu faço? Eu vou dizer que é área 1 mais área 2. Vou chamar esse aqui primeiro de área 1 e vou chamar esse de área 2. Nesse daqui, eu tenho o quê? A área igual. Tudo está elevado ao quadrado. Na área 1, eu tenho quanto? 4 centímetros elevado ao quadrado. E na área 2? 3 centímetros elevado ao quadrado. 4 vezes 4, então, é igual a 16. Mais 3 vezes 3,
9. Então, minha área total é 16 com 9, 25. 25 o quê? Centímetros quadrados. Toda vez que nós estivermos falando de área, você vai lembrar de colocar centímetros quadrados, certo? E o perímetro? Como encontrar o perímetro? Vamos por parte. Quanto eu tenho aqui nesse comprimento? Eu tenho 4. Eu vou colocar assim, ó. E nesse aqui? Eu também tenho 4. Observe bem que aqui também eu tenho quanto? 3, ó. Eu tenho 3. Por quê? Vamos ver. Ele diz que aqui é 3. Desculpa, eu não tenho 3. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, certo? E aqui? Aqui eu tenho 4 aqui embaixo, desculpe, aqui eu tenho 4. E aqui, observe, se esse lado aqui é 3, aqui também é 3. Aqui é 3. Agora, dessa distância a esta, quanto é que eu tenho? Vamos ver, se isso tudo é 4 e eu já tenho 3 aqui, então essa distância aqui é só 1. Então, vamos ver como fica. Eu tenho 4, mais 1, mais 3, né? Mais 1, mais 3, mais 3, não é isso? E aqui, 4 mais 3, 7, mais 7. Então, vamos somar? Perímetro igual 4 mais 4 é 8, 9, 9, 3, 12 e 3, 15, não é isso? 15 com 7, 22. 22 o quê? Centímetros. Nós temos 22 centímetros de perímetro nessa área toda. Vamos ver a última figurinha aqui dessa página. Vamos ver. Nós temos aqui, ó, 4 centímetros, então desse lado também é 4 centímetros. Tenho 9 aqui, então desse lado também é 9 centímetros. Então, para me calcular o perímetro, eu vou dizer que seria o 2 multiplicado por 2 vezes esse valor e 2 vezes esse valor. Então, vamos ver, é 9 mais 4. Então, eu tenho o perímetro igual 9, 4 é igual a 13. E 13 multiplicado aqui, ó, 13 vezes 2, nós temos quanto? 26. E a área, como é que calcula a área? É o comprimento vezes a largura, ou o comprimento vezes a altura. Então, quem é o comprimento, quem é a altura? A área aqui, então, vai ser 9 vezes 4. Quanto é 9 vezes 4? 9 vezes 4 é igual a 36. 36 o quê? Centímetros quadrados, porque nós estamos falando de área, ok? Vamos ver aqui. Em um retângulo, a medida do comprimento é 102 centímetros. Sabendo-se que a medida de sua largura é metade do comprimento. Qual é o perímetro desse retângulo? Então, vamos pensar aqui. Ó, se o comprimento é 102, a metade de 100 é 50 e a metade de 2 é 1. Então, eu sei que a largura é 51. Ele quer saber qual é o perímetro desse retângulo. Eu só vou somar. O perímetro é 102, mais 102, que é o outro lado, não é isso? Mais 51, mais 51. Somo tudo, eu tenho 4, 5, 6. 5 e 5, 10, vai 1. Então, deu quanto? 306. 306 o quê? Centímetros, não é isso? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.